Olá, sejam bem-vindos à conferência Um Sistema Ferroviário Mais Sustentável, uma iniciativa conjunta do Jornal Económico e da Schneider Electric. Como se sabe, o desenvolvimento do sistema ferroviário europeu é crucial para cumprir as metas de redução de emissões de gases. O setor dos transportes é um dos mais poluentes e os caminhos de ferro e sistemas de caminhos de ferro apresentam-se como cruciais para diminuir, mitigar as emissões poluentes. Para tal, é essencial colocar os caminhos de ferro no centro das políticas de mobilidade e o nosso evento vai arrancar precisamente com o discurso de Víctor Moura, responsável da Schneider Electric para Portugal. Víctor, bem-vindo. Muito obrigado. O palco é seu. Obrigado, André. Bom, o primeiro de todo, obrigado tamén a Mario, a Pedro, por estaros aquí connosco neste momento de partilla. E gostaba de comenzar a dizer que temos unos desafíos a nivel energético e a nivel climático. E aquí gostaba de partillar con vosés que un mundo máis eléctrico e digital é fundamental para enfrentar a crise climática, sendo comprobado que a electricidade é de 3 a 5 veces máis eficiente do que outras fontes. A electricidade é a enerxía máis eficiente e por iso é tamén o mellor vector para a descarbonización. De facto, até 2040 vamos duplicar a utilización da electricidade, atingindo pelo menos un 40% do consumo final de enerxía e 6 veces máis electricidade será gerada a partir de enerxía solar e enerxía eólica. E aquí gostaba de dizer tamén que, a pesar de reducir as emisións de gases de efecto estufa, temos un desafío que é o contexto enerxético. Até agora, la oferta era igual, o sea, era ilimitada, nos podíamos consumir toda a enerxía que precisáramos, que la oferta fora de enerxías renovables ou de combustibles fósiles suministraba toda a enerxía que precisábamos, mas vamos a pasar a un modelo donde las energías renovables son intermitentes y, por tanto, si reducimos los combustibles fósiles, puede acontecer que haya momentos en Portugal donde no haya energía suficiente para suministrar, para consumir de forma necesaria. Por tanto, la procura va a tenerse que adaptar a la oferta. Por tanto, debemos promover unha mudanza de paradigma de forma a cumprir un dos principais obxectivos de Europea Green Deal. E se falamos máis do sector dos transportes, debemos reducir as emisións de gases de efecto estufa até un 90% en 2050. E iso non será posible se non integrarmos os camiños de ferro no centro das políticas de mobilidade. A nivel mundial, os transportes son responsables pelo 25% das emisións globais e se consideramos a totalidade destas emisións o sector ferroviario, é responsable pel 4% das emisións de gases de efecto estufa. E estas emisións, basicamente, ven dos scopes 2 e 3, ou seja, emisións indirectas provenientes da enerxía eléctrica adquirida pelas operadoras e pelas emisións producidas pelos fornecedores na cadeia de valor. De facto, no Scope 1, a maior parte da rede ferroviaria de Portugal e, de facto, da zona ibérica já está electrificada. En Portugal ainda há algunos tramos, algunos trozos, sobre todo no norte, onde tal non acontece, sobre todo debido á orografía das regións, porque é peligroso pasar por montañas e o custo tamén tornase moito caro, mas já há planos en Portugal para ultrapasar esta situación. Si falamos de tendencias no sector ferroviario, temos unha populación que está a crecer, un aumento do grau de urbanización das sociedades e cada vez máis necesidades de deslocación de pasaxeiros e toneladas de mercadoría. E isto leva a que haxa unha maior procura de enerxía por parte do sector ferroviario. Básicamente por dois motivos. A partir do momento en que é preciso transportar máis pasaxeiros e máis toneladas, o consumo é maior, e se alén diso há máis necesidade a nivel de infraestructura, o consumo eléctrico tamén é superior para poder dotar esas infraestructuras de certos materiais. Outra tendencia é que, de facto, já van a aparecer novos actores que van a garantir tanto a larga distancia como a última milla, ou seja, vamos comprar viaxes para un determinado destino e vamos receber
alternativas descarbonizadas. De facto, este é o futuro que Europa que pretende, ¿no? Mobility o Mobility as a Service. É un desafío que vamos viver e que ya se comienza a ver en algunas cidades. Temos apps para alternativas descarbonizadas, como o taxi, os trotinetes, bicicletas. En suma, máis população, máis urbanização, máis necesidade de transportar pasaxeiros e bens, e máis procura enerxética e máis mobilidade sustentável, ¿no? Por tanto, acredito que temos unha oportunidade e que vamos precisar que utilicemos máis os convoios e respectivas infraestructuras, ¿no? Y, de facto, dados del sector ferroviario, si ollamos para las toneladas de mercadorías movimentadas por kilómetro, por camiño de ferro, en Portugal son dados de 2020, mas non mudarán moito nos últimos anos. Un 3,2% de las toneladas por kilómetro son feitas por camiño de ferro. A media de Europa está no 12% e depois temos países como Austria o Suiza que están en un 32, un 35% de toneladas movimentadas de mercadoría por kilómetro por camiño de ferro, ¿no? Por tanto, a camiño por facer e acredito que estamos en un momento donde é un desafío que temos que abordar e por eso gostábamos de partillar hoxe con vosés este momento, ¿no? Por tanto, para facer frente a este desafío, lo que estamos a traballar e queremos ayudar es a ser moito máis eficientes enerxéticamente, porque precisamos de utilizar máis enerxía, mas tamén de reducir as emisións de gases de efecto estufa ao mesmo tempo. Nese sentido, o sector ferroviario ten de se digitalizar máis, non só o sector ferroviario, todos os sectores deberían digitalizarse moito máis. E vou ficar un exemplo, ¿no? Unha falla na rede eléctrica pode levar o convoio a parar e voltar a acelerar. E o consumo, cando ten que acelerar, o consumo de enerxía aquí é totalmente diferente se a rede for resiliente, ¿no? A unha velocidade constante. Para isto é moito importante que a rede esteja digitalizada, de forma de poder facer unha mellor xestão da enerxía e tamén dos activos. Outra coisa que podríamos... Disculpen. Outra coisa que estamos a facer é que a rede sexa máis resiliente e que a eficiencia da rede de transportes ferroviarios sexa tamén máis eficiente, ¿no? De facto, lo que vemos é que o PIB de cada país va a estar cada vez máis ligado a la capacidade de movimentar e que de la rede ferroviaria sexa máis eficiente e teña unha mellor performance, ¿no? Unha maior manutención preventiva e predictiva dos assets para non acrescentar tamén os custos no OPEX de la compañía, ¿no? De la organización. ¿Qué estamos a ver? Máis digitalización va a provocar máis investimento en ciberseguranza, máis software requer de sistemas máis seguros e tamén de máis governance para gerir de forma eficiente a rede ferroviaria entre todos os players, ¿no? Que toda a xente teña a mesma información no mesmo momento como o mesmo nivel de detalle. En suma, como cada vez habrá máis procura de enerxía e tamén máis presao sobre a infraestructura, temos de ser máis eficientes para reducir as emisións de gases de efecto estufa e ter unha rede máis resiliente preparada para os novos desafíos, para tentar reducir o consumo e tamén para anticiparnos a posibles incidentes. E a partir de aquí gostaba de partillar con Pedro, con Mario, este momento de reflexión. Obrigado. Obrigado, Vítor. Vamos agora passar para abrir aqui o nosso painel. Vou começar por apresentar os nossos convidados. Primeiro temos Mário Fernandes, diretor de Planeamento Estratégico das Infraestruturas de Portugal. E depois Pedro Pereira, diretor do Centro de Inovação e Desenvolvimento Sustentável do Metro de Lisboa. Sejam bem-vindos ao painel. Vítor, também vais continuar connosco, vamos aqui falando e intervindo e debatendo. Eu começava aqui talvez por Mário Fernandes, olhando para o trabalho que as infraestruturas de Portugal têm feito precisamente na eletrificação das linhas. Ainda persistem umas linhas por eletrificar, estou aqui a recordar no caso da linha do Algarve, a linha regional do Algarve, e queria perguntar, Mário, se pode fazer aqui um balanço do trabalho que tem sido feito
e também do que é que se segue, quais é que são aqui os próximos passos nesta obra tão importante de eletrificação das linhas. Claro que sim, André, muito obrigado, cumprimento todos, boa tarde a todos. De facto, nós estamos neste momento com o país praticamente, no que diz respeito à ferrovia, num estaleiro. É mais ou menos um estaleiro contínuo de norte a sul. Enfim, só para fazer aqui muito rapidamente um bocadinho uma retrospectiva, portanto, não podemos esquecer, a ferrovia em Portugal teve o seu auge nos anos 50 e 60, a partir daí decaiu bastante por vários motivos, mas principalmente porque houve uma certa prioridade à rodovia e à propriedade do veículo próprio, do veículo privado. Há uma questão sociológica associada também a isso, porque no fundo, se nos lembrarmos, antes do 25 de Abril, o automóvel não estava acessível a toda a população, no fundo era acessível apenas a um layer mais fino da sociedade portuguesa, e depois nos anos 80, quando as condições permitiram que a generalidade das famílias tivessem acesso ao transporte individual, as pessoas efetivamente queriam usá-lo não só do ponto de vista prático e racional, mas também quase como um elemento de estatuto, quase como um símbolo de estatuto. Isto, temos que pensar então que a nossa deslocação nem sempre é totalmente racional, tem outros fatores que estão associados e alguns de natureza psicológica ou social. Bom, no fundo, a vontade das pessoas usarem também o seu transporte, que efetivamente o transporte individual tem um benefício que é inultrapassável, é que vai ponto a ponto, o horário é o horário do condutor, o percurso é o percurso que o condutor escolhe, portanto é o mais adaptado de todos àquilo que é a necessidade de cada indivíduo. Obviamente que isto não serve para a generalidade, mas serve para cada um individualmente, é o que mais se adapta, é o mais cómodo de todos. Mas enfim, algum desinvestimento... Em teoria é perfeito. Em teoria é, exato, exatamente. No fundo, algum desinvestimento depois a partir dos anos 80, ou menor procura levou a desinvestimento, o desinvestimento leva a falta de qualidade e falta de qualidade leva ainda a menor procura e instala-se um ciclo vicioso na ferrovia que levou ao encerramento de diferentes linhas ainda nos anos 80, principalmente nos anos 90, enfim, podemos dizer que a ferrovia de facto foi votada a uma desconsideração que não era com certeza aquilo que desejávamos hoje, não é? Portanto, hoje penso que mesmo a crise energética de que falou o Vítor, as necessidades, a crise ambiental provocada pelas alterações climáticas, também a crise energética, no fundo veio dar uma segunda via, uma segunda oportunidade e talvez a derradeira à ferrovia. Temos que estar à altura de saber aproveitar. E realmente tem-se notado nos últimos anos alguma vontade no discurso político e efetivamente transposta também para medidas concretas do ponto de vista do financiamento e no fundo da integração no planeamento nacional de prioridade à ferrovia. Portanto, nós estamos neste momento a implementar um plano, um programa que chamamos Ferrovia 2020, ele resulta de uma coisa que se chama PETI 3+, e foi concebido essencialmente para privilegiar a economia, portanto, transporte de mercadorias, aumento das exportações. Não podemos esquecer que este plano foi desenhado na saída da crise, em 2012, 2013, ainda sob a influência da Troika e do apoio externo, portanto era um plano muito virado para o fomento, para o reboosting, o estrangeirismo da economia. Portanto, e privilegia efetivamente as ligações dos principais portos às principais fronteiras, aumentos de capacidade e também eletrificação. Portanto, neste plano que temos neste momento em curso, antes dele começar, tínhamos a linha eletrificada, a rede portuguesa eletrificada em cerca de 67%, e o objetivo é que quando este plano terminar, que é no fim deste ano, ao princípio de 2024, passe para mais de 75%. Portanto, passamos de 2/3 para 3/4 da linha. E o plano que já está neste momento desenhado e a começar a ser implementado para o resto da década pressupõe uma eletrificação praticamente integral da rede. Se calhar eu podia, enfim, acho que para dar oportunidade ao diálogo, se calhar é porque, enfim, tenho muito para dizer, André. Muito bem, muito bem. Mário, já voltaremos a ti.
Entretanto, Pedro, vamos olhar aqui um pouco para o metro de Lisboa, que não se depara, obviamente, com esta questão da eletrificação, porque a sua rede é totalmente eletrificada, mas ainda assim tem tido talvez aqui uns tempos recentes mais complicados devido ao aumento dos custos de energia. Como é que tem sido aqui a vossa experiência? Como é que foi a lidar com esta questão neste passado recente? Agora os preços têm vindo a descer, e espera-se que assim mantenham, mas durante algum tempo mantiveram-se relativamente altos. Foram aqui um momento de operação e de gestão da rede mais complicado? Sim, quer dizer, o metro, ao contrário da CP, né, nasceu totalmente elétrico, não é? Nós costumamos dizer que ainda não se falava de sustentabilidade e já éramos um transporte amigo do ambiente. Já era a frase que usávamos em marketing quase há 75 anos atrás, quando nascemos. Obviamente que esta crise energética fez-nos acelerar um processo que já estava em curso. Ou seja, nós, na verdade, estávamos a caminhar com um conjunto de medidas de eficiência energética e obviamente, quando nós estamos a falar de financiamentos ou antes, de investimentos, um dos fatores importantes é o payback. Certo? Ou seja, ao fim de quanto tempo é que recuperamos o investimento? A partir do momento que a energia está mais cara, significa que mais rapidamente recuperamos o investimento e, portanto, aceleramos alguns dos nossos processos. Nós, em termos de eficiência energética, temos estar a trabalhar na alteração da tecnologia de iluminação, ou seja, neste momento já temos cerca de 60% das nossas estações inteiramente iluminadas a LED. Investimos também muito na ventilação, que era um dos nossos fatores de grande consumo de energia. É preciso ver que quando o metro apareceu, os nossos comboios eram muito diferentes dos que são hoje em dia. A nossa travagem era uma travagem aerostática, desculpem lá entrar em termos técnicos, mas significa que quando o comboio travava, aquecia o túnel, e grande parte da questão da ventilação era para arrefecer o túnel e manter uma temperatura agradável. Os nossos comboios que hoje em dia usamos, são da década de 90, já têm recuperação de energia na travagem. Portanto, essa questão não se pôs, mas nós nunca tínhamos alterado o nosso sistema de ventilação. Hoje em dia instalamos estações de monitorização da qualidade do ar, em todas as estações, que de 15 em 15 minutos nos dão como é que está a qualidade do ar em cada estação, e com isto, e através de um algoritmo, conseguimos otimizar o sistema de ventilação. E, portanto, estamos realmente só a ventilar o que é preciso. Por vezes, em algumas zonas da cidade, acabamos por estar a trazer poeiras do exterior para dentro do metro. Nós comparamos a nossa qualidade do ar para a da cidade, por vezes é superior, face aos sistemas filtrados existentes. Pronto, e também investimos um pouco na parte dos acessos mecânicos, nomeadamente nas escadas mecânicas antigas, por escadas mecânicas inteligentes que param quando não têm de ser usadas. Isto é um conjunto de medidas de eficiência energética que nos deram um avanço para aquilo que nós queríamos atingir e que, na verdade, atingimos em maio do ano passado, que era a neutralidade carbónica. Ou seja, depois de reduzirmos aquilo que pudemos do nosso consumo de energia, alteramos a nossa fonte de energia. Hoje em dia só consumimos eletricidade de fontes renováveis, e pronto, depois fica a parte que faltava dos combustíveis fósseis que não usamos para a operação, mas usamos em termos oficinais, de aquecimento de naves, as frotas de apoio, etc. E através de plantações conseguimos fazer o sequestro de carbono e, portanto, na verdade atingimos a neutralidade carbónica nos âmbitos 1 e 2, portanto, falta a componente da cadeia de valor, que, enfim, que tem muito que se me diga e até onde é que se vai, enfim, é outra questão. Depois, obviamente, que aquilo que nós achamos que é o nosso maior contributo em prol do ambiente é ganharmos passageiros. Mesmo esta parte da eletrificação é extremamente relevante, mas eu costumo dizer, às vezes alguns outros colegas que trabalham na área do ambiente não veem com bons olhos esta minha frase, mas eu prefiro um autocarro a gasóleo com 50 pessoas lá dentro do que 50 pessoas em carros elétricos individuais a andar ao lado. Porque o ambiente não é só as emissões, não é? A ocupação do espaço público, o descongestionamento do trânsito, por aí adiante, não é? Mas sim, portanto, nós afetou-nos bastante o custo de energia, tentamos aproveitar essa realidade, obviamente difícil para nós, mas como uma alavanca para aumentar aquilo que é os nossos programas de eficiência energética, e estamos a conseguir reduzir paulatinamente o nosso consumo de energia, mesmo aumentando aquilo que é a nossa rede e mesmo aumentando aquilo que é a nossa exploração e o nosso número de clientes. Obrigado, Pedro. Víctor, há pouco falavas aqui na questão da digitalização que é importante precisamente para esta tal descarbonização da rede ferroviária, para contribuir para esta descarbonização.
o que é que pode ser feito, o que é que seria desejável para melhorar precisamente estes processos e possibilitar um maior avanço na descarbonização da rede ferroviária? Ou seja, o primeiro de todo es que las instalaciones posan emitir dados, ¿no? Muchas, de facto, tenemos tecnología que todo lo que es el cuadro en instalación, no solo el cuadro, más también los sistemas de ABAC, la parte que está más tradicional tiene que ser conectada para poder emitir esos dados y esos dados ser enviados a otros sistemas, ¿no? Que ahora voy a hablar. Nos estamos a hacer mucha cosa relativamente a la digitalización. No solo en digitalización, tenemos sistemas como los advisors para digitalización, sensorización la parte eléctrica, más también a eficiencia. No está solo apenas en utilizar bema energía, se va a desperdiciar, más también está en no desperdiciar los assets, ¿no? Que los assets sean cada vez más eficientes en la utilización del asset. Y para eso, conectar ese asset y poder tener una visión de cuál es el estado del asset, si el asset precisa de una manutención preventiva en un momento determinado. Toda la tecnología parte de elementos o de dispositivos que emitan dados y esos dados después poder ser transmitidos a sistemas, ¿no? Yo diría que além de la digitalización, si hablamos también de descarbonización, y de facto esto ya va a ser una cosa por norma, ¿no? Los productos ya deben presentar la información sobre su pegada de carbono, algo que a nivel europeo será obligatorio en breve, y también la parte de la circularidad, ¿no? de los gases, de ser SF6, por ejemplo, que sean libres de gases SF6. Y yo lo que diría, en línea a la gestión de todos esos datos y toda esa información, lo que queremos es que normalmente los datos, cuando existen, están isolados. Es decir, hay unos datos para un departamento, unos datos para otro departamento, no están en tiempo real y no fluyen entre la organización. Entonces, lo que nos estamos a intentar ayudar a las empresas y también al sector ferroviario es, gracias a las soluciones de ABEVA, tenemos el Unified Operation Centers, o nombre es igual, más es una filosofía de software, de orquestación que puede ser montar por bricks, a presentar los datos de consumo de operaciones, poder tener un gestado de activos, un gestado de consumo energético, una orquestación incluso de terceros. Al final es tener un centro de control con capacidades muy potentes para el sector, ¿no? Y eso la tecnología ya está. Lo que tenemos que tener es el mindset, ¿no? De poder tener nuestras instalaciones ligadas a través de sistemas que permitan gerir datos, almacenar estos datos y proyectar esos datos para poder tomar mejores decisiones y decisiones mucho más rápidas, sobre todo. Obrigado, Vítor. Mário, olhando aqui para novos projetos, há pouco falámos aqui na necessidade de eletrificação, mas há aqui projetos mais interessantes, digamos. Temos o Alta Velocidade, Lisboa-Porto, que entrou recentemente, penso que é a primeira fase que entrou em consulta pública na semana passada, que deverá arrancar em 2029, com 38 comboios por dia, poder atingir velocidades de 300 km por hora. É um projeto ambicioso e que o país já deseja há muitas décadas, ou pelo menos há algum tempo. Como é que pode falar aqui um pouco do projeto, o que é que está em causa, a alta velocidade, também a necessidade de executar um projeto ambicioso, com muita obra pelo meio. Pode aqui levantar um pouco do véu, digamos, sobre este projeto. Com certeza que sim, temos até gosto e interesse nisso. Portanto, mas só para complementar o que eu disse há pouco, portanto, obviamente que a IP gera a rede. A IP não, ao contrário do metro, a IP não é responsável pela operação, portanto, os comboios que andam em cima da rede são da responsabilidade de operadores. Temos um operador incumbente, que é uma empresa pública chamada CP, que faz transporte de passageiros,
depois temos 2 operadores de mercadorias e um outro operador privado de passageiros que se chama Fertagos, que faz aqui o percurso, atravessa a ponte 25 de Abril e vai até Setúbal. Isto para dizer o quê? Que não basta ter as linhas eletrificadas, também é preciso que os comboios sejam elétricos, não é? Neste momento, apesar de, enfim, estamos a fazer um esforço de eletrificação das linhas, que tem que ser acompanhado de frotas de material circulante totalmente elétricas. Sim, André. Isso coloca-se também nas empresas de transporte de mercadorias? Também. Nós temos 2 operadores de transporte de mercadorias, um tem a generalidade da frota elétrica e outro tem a generalidade da frota ainda a diesel. Todos estão a encomendar comboios e a pretender adquirir comboios novos e, de facto, o mercado não está a responder com a velocidade que os operadores neste momento desejavam. Sabemos que a CP está a comprar muitos comboios, pretende comprar muitos comboios, sabemos que não o faz há décadas e que, de facto, só quase devido enfim, à experiência e ao profissionalismo daquelas pessoas que são dedicadas ao trabalho, é que se consegue ter comboios a funcionar, alguns com 70 anos. Já agora é quase uma curiosidade, mas os comboios que andam na linha de Cascais foram comprados há 70 anos. É claro que muitas peças foram sendo substituídas e componentes e tudo isso, pronto. Mas só para dizer que o sistema funciona como um todo e não apenas não basta a linha estar eletrificada. Uhum. É preciso depois que o material circulante também o esteja e depois é preciso também que, para isso, que os incentivos estejam alinhados. E nós, de facto, revimos o modelo tarifário. A IP, a forma de remuneração da IP é designada taxa de uso, ou uma das componentes da remuneração da atividade da IP é a chamada taxa de uso, em que os operadores pagam por cada quilómetro de linha que utilizam. A revisão tarifária que fizemos também faz com que a utilização do comboio diesel debaixo de uma linha que tenha uma catenária, que esteja eletrificada, pague uma taxa de uso superior à que pagaria com um comboio elétrico numa linha eletrificada. Portanto, no fundo, para tentar alinhar os incentivos. Pronto, mas agora falando um bocadinho dos planos, efetivamente, como eu disse há pouco, o Ferrovia 2020 resulta do PETI 3+, que foi essencialmente virado para a retoma da economia. O PNI 2030, Plano Nacional de Investimentos para a década 2030, no fundo pega nisso e agora olha mais para os passageiros, olha para a eletrificação praticamente integral, 97%, 98% da linha ficará, mas acrescenta um novo eixo que será Lisboa, Porto e depois Porto, Valença, e esperando também que Espanha acompanhe com Valença, Vigo. E porquê é que isto é importante? Porque a nossa rede não é exatamente uma rede. A nossa rede é quase como uma árvore e o tronco, no fundo, é a sua espinha dorsal e é o Lisboa-Porto. Ou seja, se eu construo muitos ramais que desembocam numa espinha dorsal que depois não tem capacidade de escoamento suficiente, os ramais também não vão funcionar bem. Portanto, para quem nos ouvir, é um dado importante, circulam mais ou menos 700 comboios na linha do Norte por dia, e destes 90% dos de mercadorias, 700 comboios na linha do Norte, 90% de todos os comboios de mercadoria utilizam a linha do Norte e praticamente 50% de todos os comboios de passageiros utilizam a linha do Norte. E a linha do Norte tem já muitos troços congestionados, em que já não dá para acrescentar mais slots. Aquilo que se costuma dizer do aeroporto também é válido para a linha do Norte. Não há mais canal disponível em alguns troços. Portanto, isto significa que uma nova linha, que obviamente não foi desenhada para transportar mercadorias, nem tampouco passageiros regionais ou suburbanos, mas cria espaço para que isso possa ser feito na atual linha do Norte. Portanto, é essencial para descongestionar a rede, para dar mais capacidade à espinha dorsal que é o Lisboa-Porto. Pronto, já pusemos em avaliação ambiental do primeiro troço, a linha será construída de norte para sul, não é bem de norte para sul, uma vez que eu disse que ela começa em Valença, será feita de Porto para sul e do Porto para norte. Os troços do Porto para sul, que é Porto-Oiã e Oiã-Sor, já estão em avaliação de impacto ambiental e contamos ainda este ano lançar o concurso para que implicará a sua construção. Lançar o concurso ainda em 2023, de forma a que possa estar concluído em 2028
o Porto Oiã e 2029 o Oiã Sor. Portanto, ficarmos o Sor carregado, portanto, já nas vizinhanças de Lisboa, irá para a avaliação ambiental muito brevemente, também ainda este ano. No fundo, terá um ano de desfasagem relativamente à primeira metade. A metade mais a norte vai um ano adiantada relativamente à metade mais a sul. Isto tem a ver com diferentes aspectos, mas o primeiro é que é quase impossível gerir projetos tão extensos do ponto de vista da capacidade humana, mas também da capacidade de avaliação que as entidades têm que licenciar, como a Agência do Ambiente, tudo o que tem a ver com a RAN, a Autoridade Florestal, etc. Portanto, dividir em dois troços permite essa desfasagem, as equipas não estão a olhar para tudo ao mesmo tempo, mas também, principalmente, a fase de construção seria uma frente de obra de 300 km, era de facto excessiva, vamos ter, em princípio, 3 ou 4 frentes de obra. Agora, o que é que serão as características desta linha? Acho que isto é importante dizer. Será uma linha dupla em bitola ibérica. A linha utilizará as estações existentes, à exceção de uma, portanto, partirá da Gare do Oriente, terá estação em Leiria, a estação atual adaptada em Leiria, a estação atual adaptada em Coimbra, a estação atual adaptada em Aveiro, uma estação nova em Vila Nova de Gaia e depois termina na estação de Campanhã atual adaptada no Porto. A linha, o comboio de alta velocidade não tem obrigatoriamente que ir a estas estações, portanto a linha é totalmente desimpedida entre o Porto e Lisboa. O acesso às estações faz-se através de pequenos ramais que vão à estação e regressam à linha. A linha principal, portanto, há serviços que podem ter paragens e então sairão da linha principal para fazer uma meia dúzia de quilómetros até à estação da cidade. Se o serviço for direto, não fará isso. Portanto, e com isto contamos conseguir 1h19 entre Campanhã e Gare do Oriente em 2029. O nosso objetivo final é 1h15, mas como eu disse que a linha depois na Zona Sul não vem nova até Gare do Oriente, virá nova até Carregado. E de Carregado para Sul será quadruplicada a linha atual para não existir constrangimentos nem problemas de capacidade. E também pretendemos que essa última fase também seja conjugada com o que vier a ser o aeroporto, por isso também faz sentido, porque o ganho de tempo que traz são apenas 4 minutos, portanto 1h19 para 1h15, o investimento é elevadíssimo e queremos que ela fique perfeitamente sintonizada com o aeroporto. Portanto esta metodologia, o facto de se utilizar a bitola ibérica e dos comboios poderem sair da linha principal de alta velocidade e entrarem na rede convencional, faz com que, por exemplo, a Guarda, que aparentemente não tinha um benefício direto, tenha uma redução de tempo de mais de 40 minutos nas viagens ao Porto e 1h40 nas viagens a Lisboa, porque beneficiam numa parte substancial do percurso das velocidades oferecidas pela alta velocidade. Portanto, esta é a década, de facto, da transformação rodoviária, esperamos estar à altura da emergência, da oportunidade que a emergência climática nos traz. Então, serão tempos interessantes, com certeza, para a ferrovia de Portugal. E desafiantes e exigentes. Desafiantes também. Mário, só aqui para um detalhe, referiu-me, quando é que será de esperar que esta segunda fase seja lançado aqui o próprio... Nós estamos a desenvolver os estudos, portanto isto assim muito genericamente, a IP desenvolve estudos prévios, portanto digamos são estudos preliminares que ainda podem conter alternativas. Depois submete à avaliação de impacto ambiental. A avaliação de impacto ambiental culmina com o que se chama uma DIA, que é a Declaração de Impacto Ambiental. Portanto, a autoridade ambiental declara que aquele projeto, enfim, não tendo impacto zero, tem medidas mitigadoras que o tornam aceitável do ponto de vista ambiental. E a partir daí, a nossa proposta, atendendo aos tempos que temos disponíveis, a proposta que fizemos ao Governo e que foi aceita, é de que no fundo, que o período que a janela de tempos disponível exige é uma parceria, é uma concessão, digamos assim. Portanto, depois de ter o traçado perfeitamente definido a partir da avaliação de impacto ambiental, vamos lançar um concurso de uma concessão, esperando que um consórcio privado possa desenvolver o projeto de execução, financiar e executar a obra e ficar a manter a linha. O que nós desejamos é que iniciar o processo de avaliação de impacto ambiental do troço entre Sor e Carregado ainda este ano. Portanto, estamos neste momento a desenvolver o estudo prévio, submetê-lo à APA ainda em 2023.
mais ou menos, logo a seguir à declaração de impacto ambiental, que esperamos que seja positiva, obviamente, agora por alturas do verão, fim do verão, meados e fim do verão, para a primeira fase, submetemos a segunda fase. E esperam lançar o concurso para a segunda fase? O concurso para a primeira fase ainda este ano também, certo. E o outro depois, uns 8 meses depois, que é o tempo que demora a avaliação de impacto ambiental. Ok. Algures em 2024? Algures em 2024, o concurso para a concessão do troço mais a sul, sim. Ok. Caberia aqui na primeira metade, 2024, segunda metade? Enfim, acho que não quero ser tão preciso. Claro. Obrigado. Mário. Pedro, olhando aqui para o metro de Lisboa, também temos investimentos a decorrer. Existe aqui a rede circular que está a ser com a criação de 2 novas estações, criar aqui uma nova dinâmica na rede do metro de Lisboa. Pode falar aqui um pouco sobre este projeto, como é que está a decorrer e também projetos futuros que o metro de Lisboa também já tenha na calha, pode revelar à vontade. Nós, neste momento, estamos com 3 grandes projetos nossos, não é? Independentemente de nós darmos, às vezes, apoio, enfim, com o nosso conhecimento ferroviário, que partilhamos aqui com a IP. Aliás, às vezes até, recentemente, na plataforma ferroviária portuguesa, tivemos junto no Railway Summit, mas também temos dado algum apoio à Câmara Municipal de Lisboa num projeto que eles têm de metro ligeiro, bem para a cidade. Mas o metro de Lisboa está com 3 grandes projetos. Um deles está em fase de obra, que é a linha circular, que na prática, em termos de construção, são 2 novas estações e um novo troço que une o Rato ao Caixotré, mas que em termos de gestão da mobilidade é mais do que isso. Ou seja, é juntar as componentes da linha amarela e da linha verde que fazem a cidade numa única linha circular, passando a linha amarela a fazer Telheiras ou Odivelas. Isto é um racional, que é equilibrar a carga dos passageiros, por assim dizer, ou a procura, ao longo do mesmo troço. Porque quando nós tínhamos um troço, como temos hoje em dia, que vai do Rato ao Odivelas, tipicamente a procura dos passageiros entre o troço Campo Grande-Rato é muito superior a Campo Grande-Odivelas, o que faz com que das duas uma, ou dimensionamos a oferta para termos os passageiros, os comboios sobrelotados no troço mais carregado, ou andamos a passear material circulante em vazio no outro troço. Portanto, esse é o que está um bocadinho por trás disto, e a ideia é, no fim, de fechar a linha circular, aumentar a frequência. Neste mesmo projeto, além de estarmos a adquirir novo material circulante, que está neste momento em fabrico em Espanha, pela Stedler, estamos a montar um novo sistema de sinalização, chamado CBTC, é um sistema de sinalização em que os comboios, na verdade, comunicam uns com os outros e, portanto, com isto conseguimos aproximar os comboios uns dos outros, diminuindo o tempo de espera para os nossos clientes. Esta obra está em curso, está dividida em 4 lotes. Neste momento estamos a fazer a alteração dos viadutos do Campo Grande que permitem tornar esta circularidade. Enfim, é uma fase muito difícil da obra, que sabemos que estamos a causar um grande impacto na cidade, mas é difícil fazer obra sem causar impacto. Planeamos aquilo o melhor possível para que esse impacto seja o menor possível de encontrar outras soluções. E a linha circular está prevista no final do próximo ano, enfim, a poder realmente passar a servir a população. Para além desta linha, neste momento está em fase de concurso a extensão da linha vermelha, que neste momento vai do aeroporto até São Sebastião e que vai ser prolongada até Alcântara. É uma zona da cidade, a zona ocidental da cidade, que o metro não estava ainda a servir particularmente bem. Por outro lado, vai permitir fazer ali um novo interface com a linha de Cascais e com a própria linha de cintura e com a Fertagos, ali em Alcântara. E é uma linha que neste momento está em concurso e, portanto, também esperamos, enfim, até em 2026 ter a obra feita. Finalmente, e numa linha diversa daquilo que têm sido os trabalhos do metro até agora, estamos a projetar uma linha chamada linha violeta, que vai servir os concelhos de Odivelas e Loures. É um metro ligeiro, com uma grande componente em superfície, que vai fazer uma espécie de U com interligação com a estação de metro de Odivelas, mas que vai servir as populações desde o Infantado, ali a zona de Loures, Póvoa de Santo Adrião, Flamenga, e depois Odivelas, obviamente, a Ramada, e vai até ao Hospital Beatriz Ângelo. Por um lado, serve aquilo que é a circulação dos passageiros dentro dos 2 próprios conceitos. Por outro lado, é uma forma de alimentar já por ferrovia a nossa linha amarela em Odivelas, fazendo depois a transposição para a nossa linha. Pois, obviamente, quando se fala de novos aeroportos e coisas do género, nós sabemos que, dependente daquilo que for decidido, a ferrovia tem sempre que estar lá,
e consoante a localização será uma ferrovia ou outra ferrovia, mas não é imaginável termos um novo aeroporto que não seja servido por um modo de transporte pesado. A grande diferença para quem terá utilizado o aeroporto antes do metro e utilizá-lo agora é uma diferença abismal em termos de acessibilidade a esta infraestrutura e espera-se que a nova infraestrutura que virá também tenha isto em conta. Obrigado, Pedro. Vítor, um pouco falando, há pouco falámos aqui da digitalização, mas também queria perguntar um pouco sobre as questões de eficiência energética e da relevância que tem, não propriamente somente nas empresas de caminhos de ferro ou de gestão de redes, mas também no geral, um pouco no geral, a eficiência energética é cada vez mais importante, também já está aqui na mira da Comissão Europeia e da sua importância para esta década. O que é que deve ser aplicado para que as empresas sigam aqui um caminho mais sustentável? Então, o más importante, más simple y más rápido es la eficiencia energética y la digitalización. ¿Por qué? Porque es lo primero que nos permite hacer lo invisible visible. No podemos tomar decisiones sobre aquello que no podemos ver. Por tanto, tenemos que medir para poder tomar decisiones, saber cuánto estamos a consumir y poder ir haciendo melloras nas instalaciones. Eso será para mí el primer punto. Segundo, electrificar. Electrificar porque la electricidad es la energía más eficiente que tenemos. La energía puede ser que venga de fuentes renovables y hay mucho proceso que puede ser electrificado, como las bombas de calor, los fornos en la industria, etcétera, y eso permita reducir las emisiones de gases de efecto estufa por la sustitución de la energía de combustible fósil por la energía eléctrica. Por tanto, electrificación. Tercer punto, el fomentar las energías renovables, y aquí pues estamos el Plano Nacional de Energía y Clima ya tiene un plano para aumentar la potencia instalada en Portugal, más como consumidores. También podemos convertirnos no solo en consumidores, más también en prosumidores y poder consumir la energía que producimos y en breve partillar con la red eléctrica, más también con otros vecinos a través de las comunidades de energía. Aquí también podríamos hablar del almacenamiento, vía de hidrógeno verde, más esto creo que ainda tenemos algunos años por investigar y por realmente hacer eficiente y rentable la parte de hidrógeno. Y por último, lo que estabais era al inicio, al comenzamiento, André, la parte de tenemos que ser conscientes de que la energía va a ser limitada y vamos a tener que gerir mejor a nuestra energía y tener que decidir que cuando no haya energía, ¿qué vamos a hacer? Y aquí entra todo el concepto de microgrids, que son sistemas que permiten tener una previsibilidad de los costos de la energía y también decidir en función de qué costos de qué precio tiene la energía en cada momento, si tenemos que consumir la energía que estamos a producir en nuestras instalaciones, si tenemos que almacenar la energía para ser consumida a posteriori cuando el precio sea mayor y también, no caso o en la situación que no teníamos energía, poder suministrar la energía a través del almacenaje y poder decidir dónde consumimos esa energía y en qué procesos más críticos tenemos que intentar consumir esa energía. Diría que son esos cuatro puntos: más eficiencia energética y digitalización, más electrificación, más energías renovables y más flexibilidad no lado de la procura. Obrigado, Vítor. Mário, regressando aqui ao tema não só da alta velocidade, mas da ferrovia, e eu queria me focar aqui um pouco em particular com o desenvolvimento da rede em direção à Espanha, que é tão importante como bem sabes. Há pouco falaste aqui da alta velocidade a começar em Valença e vir até Lisboa. Este esforço está a ser acompanhado do lado espanhol até Vigo e depois também o que é que está a ser feito de Madrid, peço desculpa, de Lisboa rumo à fronteira com Espanha. Como é que está este projeto? Qual é que é o desenvolvimento? Muito bem. Então, Portugal e Madrid têm 3 ligações ferroviárias. Há 3 fronteiras ferroviárias.
A mais a norte e mais movimentada é Valença, que liga com Tui. Depois temos Vilar Formoso e temos Elvas Caia, o Caia na zona de Elvas. Portanto, começando por norte, os planos são conhecidos. Portanto, nós vamos entregar a alta velocidade na fronteira de Valença, esperando fazê-lo também até 2030. O que sabemos de Espanha, efetivamente, é que existe intenção no fundo, de ter uma iniciativa semelhante do lado da fronteira. Não conhecemos um calendário definido, mas também eu devo recordar que ao longo da nossa história de bons vizinhos tem havido situações em que há iniciativas de um lado que depois aguardam do outro lado. Por exemplo, lembro-me, enfim, há exemplos nos dois sentidos, mas a nossa autoestrada que chegou a Quintanilha no princípio dos anos 2000, depois ainda demorou bastante até ter continuidade do lado de Espanha. Nós fizemos também, tínhamos a linha da Beira Alta eletrificada há muito tempo, há quase 20 anos que temos, e do lado de lá, do lado de Espanha, não há ainda eletrificação, mas também como temos uma autoestrada até perto da fronteira em Castelo Branco, do lado espanhol, e do lado de cá não há, senão uma estrada mais ou menos insignificante. Portanto, aquilo que posso dizer é que Portugal e Espanha, enfim, no que envolve a IP, tem uma articulação muito franca, muito ampla e muito frequente com Espanha aos diferentes níveis, quer aos níveis mais operacionais, de combinar os horários dos comboios e aquelas coisas mais do dia-a-dia, como os conselhos de administração da ADIF e da IP se encontram frequentemente e temos ainda outros fóruns em que vamos articulando as nossas estratégias. Do que sabemos e do que é público, também ao nível governamental há contactos frequentes e todos sabemos que a relação é boa e profícua. Portanto, Espanha tem muitas vezes referido que considera prioritária a ligação Madrid-Lisboa, até mais do que Porto-Vigo. Enfim, nós anunciámos o Porto-Vigo, o Estado português, não terá sido a IP, mas porque o Lisboa-Madrid já está com desenvolvimento do nosso lado e também do lado de Espanha. Portanto, houve compromissos assumidos no princípio do século, não tiveram o seguimento que se devia ter, todos recordarão que houve processos suspensos de alta velocidade por esse lado, mas foi retomado e está em vias de conclusão o troço de linha entre Évora e Elvas, que não existia. São cerca de 100 km de linha, estão em construção há 2 anos e neste momento estão em vias de concluir. É uma linha que vai permitir 250 km por hora. Também está prevista a duplicação do pedaço mais perto de Lisboa, a partir dessa zona, ali na zona do Poceirão, o que também vamos pôr também na ordem dos 200 e tal quilómetros entre o Pinhal Novo e o Poceirão, também na ordem acima dos 200 km por hora. Portanto, o que fica a faltar, efetivamente, para ter uma alta velocidade, uma velocidade alta entre Lisboa e a fronteira, será aqui a travessia do Tejo. E o PNI 2030, o plano para esta década, pressupõe também determina, não é que seja construída, mas que seja estudada e que cheguemos ao fim da década com a definição inequívoca do que é que deve ser feito e quando. Portanto, isto é mais uma nota pessoal, não tanto institucional, mas no fundo o que eu sinto enquanto profissional deste setor, digamos assim, é que apesar do PNI 2030 determinar os estudos da ponta até ao fim da década, a localização e as definições a propósito do aeroporto podem ter que precipitar isso, não é? E podem, no fundo, introduzir alguma necessidade de antecipação, se é que ela é possível. Não posso dizer aqui que é possível, mas enfim, enquanto que o plano atual não define a sua construção, a existência do aeroporto na margem sul pode aconselhar que não se espere pelo fim da década e que se os estudos estiverem prontos mais cedo, que se deva avançar mais cedo. Portanto, já falei do norte, já falei do sul, falta a do meio. Nós estamos neste momento também em fase final da requalificação da Beira Alta. A linha da Beira Alta entre a Pampilhosa e Vilar Formoso está a sofrer uma requalificação enorme. Estamos a ir a reformular toda a linha. Ela tinha imensos problemas também tem a ver com a orografia e com o terreno em que se insere. Havia muitas pedras a rolar dos taludes, era muito afetada com quedas de objetos, porque a zona eram escavações com mais de um século, com taludes é a inclinação do terreno quando a linha está escavada, quando a linha está
está mais baixa do que o perfil natural do terreno, tem que ser escavada, não é? E depois há os taludes. Os taludes eram construídos com uma inclinação que faz com que 100 anos depois, e os incêndios e tudo mais, faziam com que houvesse muitos problemas e a capacidade da linha era muitas vezes afetada por esse tipo de eventos. Portanto, tudo isso está a ser resolvido, além de que se está a criar condições para que comboios de 750 metros circulem e que não haja passagens de nível e que, no fundo, melhorar todas as condições de exploração. Mas o tal PNI 2030 que eu falei há pouco também diz que devemos desenvolver o estudo de uma nova, desenvolver iniciativas que visem a construção de uma nova linha nesse trajeto, entre Aveiro e Mangualde, e depois, mais tarde, Mangualde, Vilar Formoso. Pronto, sabemos que é um processo difícil, sabemos que a beira alta satisfaz as necessidades de capacidade de mercadorias, sabemos que a velocidade que oferece não é a que nós desejaríamos para os passageiros, mas enfim, vamos lá andar a 160 km por hora, o que também não é, enfim, para uma estrada, para uma linha de montanha também não é uma velocidade que se possa dizer que é insignificante. E o que digo é que isto tudo está articulado com a Espanha. As bitolas, as eletrificações, as certificações, os timings, não estou com isto a dizer que coincidem exatamente ao dia, estou a dizer que estão articulados e que as intenções convergem. Está bem? Mário, aqui há umas semanas tive a oportunidade de escrever aqui um artigo, olhar para as várias opções que estavam em cima da mesa para o novo aeroporto da região de Lisboa, e algumas pessoas com quem eu falei que defendiam aqui um aeroporto na margem sul, mais precisamente no Campo de Alcochete, defendiam, lá está, a tal construção da terceira travessia sobre o Tejo, a solução, pelo menos numa primeira fase, que seria sempre ferroviária. E também me referiam aqui uma questão que era precisamente também que a ponte sobre o Tejo, a ponte 25 de Abril, já está sobrecarregada em termos de tráfego. Mesmo assim? A ponte 25 de Abril, está, digamos que já não tem praticamente horas de ponta, já não há vales no tráfego ao longo do dia. Está de facto, não está perto do limite da capacidade, com cerca de 160 mil veículos por dia, e realmente não é a ponte 25 de Abril que oferece soluções rodoviárias para a circulação entre as duas margens. A ponte Vasco da Gama ainda tem capacidade na plena via, no tabuleiro, digamos assim. A ponte Vasco da Gama tem neste momento cerca de 60 mil veículos por dia. Ou teve antes da pandemia cerca de 60 mil veículos por dia, agora está perto desses valores também. Portanto, uma tem 160, outra 60. Portanto, vemos por aí que ainda há reserva de capacidade na ponte Vasco da Gama. O que acontece é que a ponte Vasco da Gama tem 3 vias por sentido e existe a possibilidade de acomodar 4 vias por sentido com a mesma infraestrutura física. Isso, aliás, até ficou previsto no contrato de concessão com a Lusoponte, que quando atingisse 100 mil veículos por dia, seria implementada uma 4ª via por sentido. Pronto, isto permite-nos dizer que, do ponto de vista da plena via, é como nós designamos, ou seja, entre as entradas e entre os nós de entrada e de saída da ponte Vasco da Gama, existe efetivamente alguma reserva de capacidade. Os nós de acesso, quer a norte em Sacavém, quer a sul no Montijo, no OC33, que está bastante difícil a situação, e vemos filas para sair à tarde, para entrar de manhã nos 2 sentidos, e aí, portanto, tem que haver, ou seja, um aeroporto na margem sul pressupõe uma intervenção imediata nos acessos norte e sul da ponte Vasco da Gama e, efetivamente, beneficiará de uma terceira travessia. O que eu diria era que a terceira travessia ferroviária não é uma exigência do aeroporto, é uma exigência do sistema ferroviário. Porque mesmo sem aeroporto, eu não consigo imaginar tempos razoáveis de viagem entre Lisboa e Faro, por exemplo, entre Lisboa e o Algarve, sem uma terceira travessia, porque só aí está meia hora de viagem. E se eu quiser competir com o tráfego automóvel, preciso baixar das 2 horas, significativamente baixar das 2 horas entre Lisboa e uma estação central do Algarve, seja ela em Faro, em Albufeira, em Tunes, onde seja. E sem essa travessia ela não é possível. A mesma coisa é dizer que os tempos para Espanha, pelo corredor sul, os tempos para Beja, para Évora, no fundo não se consegue imaginar uma ferrovia efetivamente competitiva
sem esse elemento que tira meia hora a todos os percursos para sul, está bem? Ela é de facto essencial para o aeroporto, mas é necessária mesmo sem aeroporto. Acho que posso resumir assim. Pois. Tanto quando os comboios entram na ponte 25 de Abril, hoje em dia, têm que reduzir velocidade. Reduzem velocidade, não se podem cruzar nos dois sentidos e os comboios suburbanos têm imensas paragens, portanto fazem velocidades comerciais bastante mais baixas. O Alfa Pendular para ir para Faro vai atrás de um suburbano parando a todos os instantes até passar Setúbal. Portanto, isso acrescenta muito tempo. Além disso, há questões estruturais que de facto obrigam a restrições na circulação e não há mercadorias na ponte 25 de Abril. Poderia haver em situações muito extraordinárias, com cargas específicas, mas no fundo não há regulares. Obrigado, Mário. Pedro, olhando aqui para o metro de Lisboa, cuja operação obviamente que está limitada à cidade, mas há aqui intercâmbios com metros de outros países, de outras cidades, há aqui uma aprendizagem que acredito que também vai nos dois sentidos, do metro de Lisboa aprender com o know-how e experiência de outros operadores, mas que hoje os outros também aprendem com o metro de Lisboa. Como é que decorre este clima de partilha de informação, digamos, experiência e know-how? Sim, existe e é muito profícua e é muito relevante para nós. Apesar de aqui em Portugal temos, enfim, outros 2 metros, não é? O metro sul do Tejo e o metro do Porto, com quem também dialogamos com alguma frequência, tem uma tipologia bastante diferente da nossa. Nós fazemos parte formalmente de um grupo de benchmarking, que é o chamado COMET, que é gerido pelo Imperial College of London, são 45 metros de todo o mundo. Obviamente que existem diferenças técnicas significativas, temos metros como, sei lá, o BART em São Francisco ou o Sydney Trains, que oscila entre aquilo que é um metro tradicional e aquilo que é quase um comboio suburbano, um bocadinho como o RER em Paris, e depois temos outros metros, enfim, muito pequenos e outros de grandes dimensões, como os metros chineses, de Ganzhou ou de Shenzhen, pronto, por aí adiante. Mas sim, é extremamente interessante essa troca de opiniões. Nós, enfim, comparamos KPIs dos vários metros para verificar como é que nós estamos, mas acima de tudo isso serve para evidenciar se estamos menos bem ou se estamos melhores, o que é que podemos fazer em termos de conhecer boas práticas que sejam replicáveis na nossa organização. Ainda muito recentemente estive em São Francisco num encontro destes, organizado pelo BART, e nós percebemos coisas que à partida não eram imediatas. Por um lado, por exemplo, estamos neste momento num processo de mudança do sistema de sinalização, como eu falei, de compra de novo material circulante, e desde Nova Delhi a Berlim, a Washington, a Atlanta, todos nós estamos na mesma senda neste momento. Portanto, é aquilo que a evolução tecnológica está-nos a levar a isto, e os problemas que surgem também não são assim tão distantes, ainda que haja questões culturais, quando nós falamos mais da componente mais organizativa ou questões laborais, obviamente não é a mesma coisa na Europa ou nos países asiáticos, ou mesmo em fiabilidade. Todos nós sabemos que é impossível compararmos com a fiabilidade do material circulante e da operação nos países asiáticos, mas, por exemplo, se falamos em coisas como o absentismo, que às vezes nós, países do sul da Europa, achamos que somos muito diferentes, Oslo ou Berlim são iguais a nós, não apresentam dados melhores, né? Daí conseguimos tirar algumas coisas que são interessantes, nomeadamente de experiências e formas como as coisas conseguem dar a volta. Vou dar um exemplo, estamos neste momento a estudar, não estou a dizer que vai acontecer, provavelmente não, mas, por exemplo, Barcelona, não há muito tempo, alterou a maneira como organiza o seu serviço, com maior polivalência de funções e com vários ganhos a vários níveis, e é uma coisa, por exemplo, que estamos a analisar. Há metros que já implementaram o CBTC antes de nós, e que realmente conseguiram reduzir bastante o intervalo entre comboios, estudando a partir daí o que é que se consegue fazer em termos de oferta, havendo 2 opções, não é? Dos metros completamente automáticos, e portanto aí, eventualmente, com uma rede fechada como é a nossa, em que nós permanentemente sabemos quantas pessoas estão na rede, não sei se é uma noção que as pessoas têm, mas nós temos uma rede fechada e, portanto, cada pessoa que entra numa estação valida o seu título, quando sai valida o título, e portanto nós na verdade sabemos o percurso de cada pessoa, obviamente por razões da RGPD só trabalhamos com metadados e matriz de origem e destino, mas conseguimos conhecer muito bem o nosso cliente e os movimentos. O que ainda não conseguimos é, no planeamento a médio prazo, conseguimos usar isso para otimizar a nossa rede, o que não conseguimos em metros automáticos, isto é possível fazer, é ter quase a ausência de horário de frequência.
Tentando explicar isto, se uma determinada estação, até por questões meteorológicas, está a chover e normalmente a chuva aumenta o número de clientes que descem para o metro em vez de apanhar os autocarros, não é? Se às 8 da manhã estamos com 10% acima, já sabemos que a hora de ponta da manhã às 9, 10 vai ser superior e tivéssemos nós essa flexibilidade, poderíamos antecipadamente aumentar a oferta. Pronto. E isto tem um bocadinho a ver com aquilo que disse o Vítor, da digitalização. Nós falamos muito da digitalização, enfim, estamos também a caminhar num processo para a manutenção preditiva, através do diálogo digital, por assim dizer, com os equipamentos e com os novos equipamentos e com os novos comboios, mas também há toda esta componente de nós sabermos onde é que as pessoas andam, de conseguirmos criar padrões do seu funcionamento e desta forma conseguimos realmente aumentar toda a eficiência operacional. E isso é uma coisa que noutros países está mais desenvolvida e que realmente lucramos muito com esta vantagem. Depois, além do benchmarking puro, fazemos parte da UITP, a União Internacional de Transportes Públicos, que também tem uma componente importante de lobby a nível da União Europeia e com quem muitas vezes ajudamos a trabalhar em papers que são, enfim, cartas de princípios estratégias da União Europeia. E, finalmente, estamos também num grupo de metros com a Espanha e toda a América Latina, em que também de partilha de informação não tem a mesma expressão, mas que acaba também por ser relevante e, enfim, podemos contribuir um bocadinho para ajudar a desenvolver outros metropolitanos. Estou-me a recordar aqui agora, falou dos metros automáticos, estou-me a recordar, penso que foi o ano passado que estive em Barcelona e apanhei uma das linhas que sai do aeroporto El Prat, é precisamente automática e achei piada. Já tinha andado, penso que foi no Brasil até numa linha automática, mas penso que na Europa pelo menos ainda não tinha. Talvez seja uma tendência que tenha vindo para ficar. À partida é uma tendência que vem para ficar, de um certo ponto de vista, tecnicamente não há dúvida nenhuma que são muito mais eficientes. Depois há a parte social, enfim, dos próprios trabalhadores, não é? Mas isso, enfim, como as empresas vão crescendo, é fácil não desperdiçar as competências que temos e pôr as pessoas a usar essas competências para outras funções. Mas tem a outra parte social também e é um assunto que está a ser muito estudado hoje em dia, não só na parte dos comboios, mas nas próprias estações, não é? Há uma tendência em alguns metropolitanos de ter as estações com menos pessoas, porque tem mais videovigilância, porque tem sistemas de alarme, porque tem um conjunto de sistemas de segurança que podem prescindir da presença humana, mas para o passageiro é muito importante olhar e ver um rosto, e ver alguém com a farda da empresa a que se pode dirigir, não é? Aliás, existem vários metros no mundo que são completamente automáticos, mas têm um elemento a bordo. Certo. Por um lado, para casos de avaria, em que é preciso, em última análise, evacuar um comboio e já lá está uma pessoa, e por outro lado, para acalmar, para explicar, e passa a ser um agente que não tem como função em si a condução, mas tem muito mais como função a própria apoio ao cliente e à assistência. Pedro, não sei se é possível fazer aqui olhar um pouco para o metro de Lisboa. Sabemos que há standards de segurança que têm que ser cumpridos aqui e em qualquer outro país, também da operacionalidade tem que ser cumpridos de forma igual, mas há aqui alguma mais-valia que destacaria, que considera única no metro de Lisboa e na sua operação, que possa servir de exemplo para outros? Quer dizer, em termos de segurança, não. Isto são standards que estão muito bem definidos, há vários níveis de segurança, todos os métodos sim, acabam por encaixar num nível ou noutro e enfim, não temos nada a dizer. Não é? Em termos de práticas, na componente de eficiência energética, é um dos dados em que nós nos comparamos e estamos bem posicionados. Já estivemos muito bem posicionados na década de 90, quando comprámos o material circulante que hoje em dia usamos. Na altura foi uma verdadeira revolução, fomos os primeiros metros a ter a recuperação energética na travagem. Neste momento estamos a tentar estudar a forma de aproveitar a energia que recuperamos na travagem e que não conseguimos aproveitar no imediato com outros comboios, seja através do armazenamento de energia, seja através da inversão e colocar a energia nas estações. Depois temos outros projetos, vou dar um exemplo, que isto sai de toda esta componente tecnológica, mas é um projeto que nós fizemos recentemente com uma startup portuguesa e que nos orgulhamos e que tem vindo a dar que falar no meio, apesar de não ser exclusivamente do metro. Nós, o ano passado, o metro mudou o fardamento de todos os seus colaboradores. Nós somos cerca de 1.600 trabalhadores e, portanto, havia uma quantidade enorme de têxtil que iria ser deitado fora. Nós conseguimos, com o apoio de uma startup, que é a To Be Green, reciclar todo esse fardamento. Portanto, eles desfizeram, tiraram toda a parte de logotipos para, enfim, não haver essa identificação, reciclámos, transformamos esse fardamento em mantas, gorros e sacos, e depois, com o apoio da Casa, que é uma associação de apoio ao sem-abrigo em Lisboa, acabámos por retornar à cidade
através de apoio, através de mantas e esses gorros que fomos distribuir aos sem-abrigo. Isto é um exemplo de economia circular, obviamente de uma pequenina dimensão, não é? Mas que mostra que esta componente da sustentabilidade ambiental pode se cruzar perfeitamente com a sustentabilidade social e, no fim, estamos todos a trabalhar para o mesmo. Ainda com alguns ganhos financeiros, porque apesar de haver um custo aqui inerente, o custo também do envio de resíduos, não é? Nós temos o costume de falar de economia circular sempre como uma questão só do ponto de vista ambiental, não é verdade? Do ponto de vista financeiro, obviamente que também há uns ganhos, não é? E esses ganhos têm de ser evidenciados. Enfim, toda a gente vende carril, não é? Ninguém passa pela cabeça deitar carril fora que não vender, não ser aproveitado. Mas há muitas outras componentes que nós neste momento, por exemplo, estamos a estudar, desde filtros, aquilo que era considerado resíduos contaminados e que não havia soluções, começam a aparecer soluções no mercado de podermos reintroduzir como matéria-prima alguns dos equipamentos, enfim, que vamos mandando. Obrigado, Pedro. Vítor, já estamos aqui a entrar na ronda final, mas queria aproveitar, aliás, para te perguntar um pouco, fazer aqui um wrap-up, digamos, um embrulho final do que é que pode ser feito a nível empresarial para reduzir as emissões, tendo em conta também as especificidades do sistema ferroviário. Bueno, primero que yo diría es que estamos en un momento, como antes estaba diciendo Mario, en un momento óptimo para poder aprovechar de nuevo esta situación, ¿no? Acredito que tenemos la voluntad con el plan del ferrovía, tenemos el conocimiento, somos conscientes de que realmente hay una necesidad de mudar tanto a nivel energético como a nivel climático la forma en la que estamos a consumir ahora mismo la energía, y esto va a traer que la movilidad tenga que ser cada vez más a través del ferrovía si queremos ser más eficientes, ¿no? Para disminuir las emisiones de otros transportes. Entonces, yo diría que hoy sairán muchas de las cosas que son realmente críticas, ¿no? La primera es que que tengamos el compromiso a nivel desde el top de las organizaciones para hacer que esto acontezca, porque esto no es una cosa del Departamento de Sustentabilidad, esto es una cosa que tiene que partir del topo de las organizaciones, y creo que esto es totalmente visible y tenemos que hacerlo. Y a partir de aquí, vuelto a lembrar las cuatro grandes tópicos, ¿no? Digitalizar mucho, no hay transición energética sin digitalización, no puede haber, porque no van ligadas una con la otra. Partir del compromiso o de la proactividad en ser mucho más eficientes energéticamente. Aquello que no esté ya electrificado en el Scope 1, es decir, en la parte de las operaciones directas, electrificarlo, y en Scope 2 y en Scope 3 intentar que el consumo de energía provenga de fuentes renovables, como estaba diciendo antes o Pedro, que ya está a acontecer en Metro Lisboa, ¿no? Y animar también a los fornecedores a que también se descarbonicen, porque si no estamos a descarbonizar el Scope 1 y el Scope 2, si en la cadena de valor los fornecedores no están a hacer nada para descarbonizarse, hay mucho potencial también ahí. Por tanto, hay que hacer conscientes también a los fornecedores que sean descarbonizados y que tengan un plano de sustentabilidad para poder descarbonizar esas emisiones, que en el caso del ferroviario es muy importante, porque el Scope 1 y el Scope 2, si hacen a través de PPAs o con las propias operadores de energía, convertir a energía de origen renovable, el principal foco va a estar en el Scope 3. Por tanto, es muy importante esto. Y después hablaría de nuevo en la parte de la seguridad, es decir, más software va a elevar a que tengamos que tener más seguridad en el sistema, y finalmente en la parte de la governance, es decir, de nada tenemos que anticiparnos, porque de nada sirve que tengamos todo perfecto y que tardemos, no sé, 1 hora a detectar que hay un problema en alguna línea y que tengamos que ligar a 20 personas para decir que hay un incidente en un caso concreto, ¿no? Y hay un software que nos permita, ya como estaba a hablar antes, ¿no?
Unified Operation Center, donde nos permita ter un avisado de qué está a acontecer a nivel de assets y de energía en la red ferroviaria, esto nos permitiría ser mucho más ágiles para poder ser eficientes, no energéticamente, y que también más eficientes mucho más eficientes en las operaciones, ¿no? Diría que son los puntos que falamos hoy y muy contentes de que además salieran otros puntos muy interesantes que vão formar parte destes próximos anos, não? Obrigado, Vítor. Mário, também estamos aqui já nesta ronda final, vai ser uma década desafiante para as infraestruturas de Portugal, já levantaste um pouco o véu e partilhaste connosco estes planos. Como é que encaras aqui os próximos anos na infraestruturas de Portugal perante todos estes desafios pela frente? Bem, a infraestruturas de Portugal gera rodovia e ferrovia. De facto, os tempos são absolutamente desafiantes no que diz respeito à ferrovia e no que diz respeito à rodovia, menos, porque a nossa rede é uma rede ampla, densa, até redundante em muitos casos e satisfaz genericamente as nossas necessidades sem prejuízo de alguns missing links ou pontos, alguns estrangulamentos, alguns gargalos que é preciso ir resolvendo aqui e ali, porque a economia também se vai movimentando, as zonas industriais vão se desenvolvendo e pronto, e é preciso, mas são ajustes pequenos. Temos que concentrar em conservar o que há e pagar o que se deve. Eu acho que isto podia resumir o que vamos fazer na rodovia. Já não é pouco. Não é pouco, exatamente. Portanto, apesar de já termos passado o pico dos encargos com as parcerias público-privadas, ainda é um volume significativo de encargos anuais que temos que honrar. É claro que também vem da rodovia uma parte significativa das nossas receitas que ajudam a equilibrar o sistema, mas é bastante inferior aos gastos que isso implica. Agora, a ferrovia não é assim. O PNI 2030 que eu já falei, são 5 ferrovias 2020. Portanto, o Ferrovia 2020, que está neste momento em fase final, implica um investimento de cerca de 2 mil milhões de euros e uma intervenção em cerca de 1.200 quilómetros de linha. O PNI 2030 implica um investimento de cerca de 10 mil milhões de euros. As nossas equipas não são dimensionadas para picos, são equipas dimensionadas, enfim, para a média da solicitação e, de facto, só com o esforço gigantesco que tem havido é que tem sido possível manter esta coisa a andar, cumprindo os prazos e os principais objetivos. Portanto, eu diria que serão anos muito desafiantes, vão pôr à prova a nossa capacidade, não só da IP, como da indústria da construção nacional. Vamos solicitar muito todo o que é o setor da engenharia, dos projetos, dos estudos, no fundo também das empreitadas, os empreiteiros nacionais, os meios para as construções, e vamos solicitar de uma forma muito exigente e, claro, o setor da construção sempre tem estado à altura. É claro que foi difícil remobilizar depois da grande crise 2007, 2011, 12, foi muito difícil remobilizar porque as empresas tiveram que se adaptar a outras geografias no fundo, para sobreviver e para manterem alguma atividade. Quando nós começámos aqui a voltar a pôr no terreno grandes investimentos públicos, eu penso que até havia alguma certa e justificada desconfiança. Neste momento queremos que, no fundo, existe uma noção já bastante ampla de que a intenção é séria, de que as fundações estão lançadas e que temos uma década de muito investimento público na área da ferrovia. E nenhum país desenvolvido vive sem uma grande onda de investimento público. Exatamente. Precisamos todos como país. Não é que não haja investimento, é que o investimento seja útil, que seja produtivo. E temos a convicção que o investimento na ferrovia é um investimento produtivo para o país. Obrigado, Mário. Pedro, também, à semelhança da IP, também o Metro de Lisboa tem aqui uma década desafiante pela frente, são vários projetos. Como é que encaras estes próximos anos? Nós temos, grandes desafios a dois níveis. Por um lado, tal e qual como disse o Mário, estamos com grandes projetos. A última vez que tivemos projetos com a mesma simultaneidade foi em 95, na altura da Expo 98, também com nova sinalização, novo material circulante, e era uma linha. Agora estamos a trabalhar ainda com uma certa decalagem para 3 linhas. Portanto, sim, aí há um grande projeto e são projetos financiados com prazos apertados e, portanto, mais uma vez, repetindo aquilo que disse o Mário, que eu acho que é o mais relevante, é que depois de trazer investimento para Portugal,
é importante que o investimento não seja um dinheiro que é gasto e acabou-se, tem de ser algo que fique na nossa infraestrutura e que vá produzir, tenha uma mais-valia acrescentada para a economia. Depois temos outra componente, que é a componente, enfim, mais ligada à parte da mobilidade. Nós temos a parte da infraestrutura e da mobilidade, por assim dizer, não é? Eu costumo dizer que se nós queremos realmente dar resposta à ação climática, temos de atuar na mobilidade a 3 níveis. A primeira, que é aquela que há quem não gosta que eu diga isto, é menos mobilidade. A digitalização passa um bocadinho por aí. Havia muita mobilidade que se fazia sem grande necessidade. Nós vamos muitas vezes, cada vez menos, a pandemia também reforçou isso, mas deslocamos para fazer tarefas que podíamos fazer de casa sem nenhum interesse da parte da pessoa, sem ser gastar tempo. Depois, havendo mobilidade, a mesma deve ser conduzida para os transportes públicos, obviamente. E depois, sendo transportes públicos, para os transportes públicos elétricos, se possível, de grande peso, como é a ferrovia, enfim, entre cidades, a ferrovia pesada e dentro das cidades os metros. Mas para tudo isto funcionar, há uma componente essencial, que é a intermodalidade. Os transportes têm realmente de trabalhar para que, de forma conjunta, para que uma viagem de um passageiro, ainda que venha de avião, ainda que venha via comboio de um outro país, e depois chega à cidade, tudo isso seja aquilo que chama-se hoje em dia o seamless, peço desculpa, mas não sei traduzir esta palavra muito bem para português, mas que na verdade seja tudo simples, não é? E se tem havido um trabalho que tem vindo a ser feito do ponto de vista da infraestrutura, eu ainda me lembro o metro em 59, quando abriu, tínhamos 3 estações, que era Restauradores, Sete Rios e Entre Campos, foram construídas um bocadinho longe das estações da CP, que era para não interferir. Era a maneira que uma coisa era vista na altura, não é? Hoje em dia, enfim, pelo menos desde a GAR do Oriente, que se pensa na intermodalidade do ponto de vista físico, do ponto de vista também tarifário, e o PART em 2019, pelo menos para a AML, trouxe um grande investimento na simplificação tarifária, mas ainda falta muita coisa. Do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista dos horários, não há o cuidado das várias empresas ao planearem os seus serviços e garantirem que os horários são compatíveis, e enquanto não for melhor para quem usa, não é? Era aquilo que se dizia há bocadinho, acho que foi o Vítor que disse, em relação ao carro, comparativamente com o meio de transporte, ou foi o Mário, já não me recordo, que é, nós queremos concorrer contra o carro, que sai à porta da nossa casa e para a porta de onde queremos ir, à hora que nós queremos, é preciso que o transporte público, nos seus diversos modos, seja similar a isso. Portanto, tem de ser simples. Não pode ter pausas, não pode ter pontos de espera, a pessoa não pode ter dúvida. Se houver uma avaria no comboio que vamos apanhar a seguir, temos de ser informados antes para apanharmos antes outro comboio ou no autocarro, o que quer que seja. E esse é o outro grande desafio. E esse desafio, no nosso caso, sentimos que é ligeiramente agravado pela própria orgânica dos transportes públicos, e eu falo aqui da AML, em que nós, Metro, tal como a Transtez, dependemos do Governo Central, do Ministério do Ambiente. A CP, aqui neste caso a CP na parte da Unidade de Grande Lisboa, depende do Ministério das Infraestruturas. A Carris depende da Câmara Municipal. A Carris Metropolitana depende da AML. E, portanto, não existe uma entidade supra que agregue, nomeadamente em termos de planeamento, todas estas entidades. E, portanto, é preciso realmente que nós, operadores, tenhamos uma maior capacidade de dialogar uns com os outros para realmente funcionarmos de uma forma coesa para que as pessoas realmente optem pelo transporte público e deixem o carro em casa. Um desafio cada vez maior, e, apesar dos desenvolvimentos que têm sido feitos nos últimos anos, mas as pessoas exigem cada vez melhores transportes públicos. Eu ainda sou do tempo em que vir do Conselho de Seixal, e está há uns talvez 30 anos, demorava 2 horas para chegar a Lisboa. Uma localização no centro de Lisboa era preciso apanhar o autocarro até Cacilhas, depois de Cacilhas apanhava-se o barco, depois o metro e tal, e enfim, penso que ainda nem havia sequer metro no Caixo de Sodré e tinha que sair da Praça do Comércio até ao Rossio. Outros tempos muito mais complicados para circular. Meus senhores, quero-vos agradecer a vossa presença. Pedro, Mário, Vítor, muito obrigado. A nossa conversa já chegou ao fim. Quero também agradecer aqui aos nossos espectadores por terem acompanhado o nosso debate dedicado aqui ao sistema ferroviário. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.